Olá, estimados alunos. Hoje a gente vai começar a falar aí sobre recursos minerais, tá? É, sobre os minérios, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Minerais são substâncias que se originam naturalmente durante o processo de formação das rochas, tá? O, os minerais eles não vão ser formados por seres vivos, por mais que o corpo dos seres vivos possam possuir sais minerais, tá? Provenientes do solo, das rochas, do chão, né? Porque as plantas absorvem os minerais pelas raízes e os animais, né? E o ser humano comem as partes das plantas, como frutos, folhas e raízes, tá? Mas os minerais não são formados por seres vivos, vão ser formados através da formação das rochas, tá? E do que são feitos os minerais? Gente, tudo que existe no universo são feitos de átomos. Os átomos são as menores partículas que existem no universo. São os tijolinhos que compõem tudo que existe, o corpo de vocês, as estrelas, a água, o ar, né? As florestas, os animais, tá? São as menores, são ainda menores ainda que as células. As células são feitas de átomos. As células só podem ser vistas, né, através do microscópio óptico. E o átomo não dá para ver através do microscópio óptico, só através do microscópio eletrônico, que é grande, quase do tamanho de um andar, tá? Não dá para pôr só numa mesa como um microscópio óptico, tá? E os minerais também são feitos de átomos, tá? Os minerais eles podem ser feitos de um só tipo de elemento químico, tá? Como pela combinação deles. Por exemplo, aqui a gente tem um elemento químico. Os elementos químicos são formados por átomos. Cada elemento químico vai ter um tipo de átomo. Por exemplo, aqui está o elemento químico hélio. Ele é formado, todos os átomos, gente, é formado por prótons e nêutrons no meio, no núcleo, e os elétrons girando em volta, como luz em volta do planeta, tá? Isso quer dizer que lá tem gente morando lá no átomo? Não, gente, não tem, tá? É só uma comparação, ok? Então, todo átomo de hélio vai ter que dois prótons dentro dele, tá? O hidrogênio vai ter um formato parecido, mas só vai ter um próton só, tá? E os outros elementos químicos, como ouro, né, carbono, oxigênio, vão ter mais quantidades diferentes entre si. O que vai caracterizar um átomo, cada elemento, né, vai ser a quantidade de prótons que ele tem, tá? Mas isso aqui é só para dar um adendo, não precisa decorar, isso é coisa de matéria mais avançada, beleza? Tá? De anos que ainda estão por vir, tá? Nas séries para frente aí, tá? Para frente. Então, como eu falei, né? Os minerais podem ser feitos de um só elemento químico, quanto pela combinação deles. Aí está o ouro, tá? O ouro, ele é feito de um elemento químico só, tá? O ouro. Né, aqui está uma pedra de um minério de ouro aqui, com certeza que também tem ferro no meio, mas a parte amarelinha aqui é toda feita de átomos de ouro, tá? Aqui esse cristal aqui, né, é o carbono, o mesmo, é feito de carbono, mas é o diamante, tá? O diamante, gente, ele é feito do mesmo carbono que está na fumaça, do mesmo carbono que está na madeira, que está no corpo de vocês, que está no grafite, do lápis, da lapiseira e do carvão que queima no churrasco, tá? Só que ele submetido a grande pressão e alta temperatura, né, vira o diamante, que é raríssimo aí, né? E vale muito dinheiro, tá? Depois assistam um filme aí, Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio lá, né, falando da extração de ouro, tráfico de ouro lá na África, tá? Muito legal o filme, tá? E o diamante ele é feito só de um tipo de átomo, que é o carbono. E aqui embaixo aqui, a gente vai ter o quartzo, aquela pedrinha que você acha no chão do cascalho da estrada, no leito do rio, né? O quartzo ele é feito do elemento químico silício e o oxigênio. Vamos dar uma olhada nesses elementos químicos rapidinho? Aqui, ó. Aqui, gente, a tabela periódica. A tabela periódica, né, é uma tabelinha criada pelos cientistas aí para catalogar todos os elementos químicos encontrados no nosso planeta, tá?
Ó, aqui está o oxigênio, né? Ó, o ouro aqui, ó. O ouro, tá? Cada quadradinho desse aqui representa um tipo de átomo, tá? O ouro, né, tá aqui, né? O diamante, ele é feito do carbono, tá? E o quartzo lá, né, ele é feito do oxigênio, que nós respiramos aí, do gás oxigênio aí, e do silício, tá? O silício vai ser encontrado aí em microchips, tá? Na areia, no vidro, tá? Então, não precisa decorar, preocupar com isso aqui agora, que vocês vão ver isso aqui só no ensino médio. Só estou mostrando para vocês que existe, tá? Vamos voltar lá pro slide lá. Antes, que é o próximo elemento que a gente vai ver aqui, ó, é o enxofre, beleza? Vou mostrar, a gente vai falar um pouco agora dos cristais, tá? Gente, os cristais também são minerais, tá? Quando as rochas na sua formação elas encontram espaço para poder crescer melhor, né? Se crescer livremente, os minerais se formam de uma maneira ordenada, regular, tá? De formas geométricas, tá? É o caso aí do enxofre. O enxofre, ele, como eu mostrei lá na tabela periódica para vocês, ele é encontrado em regiões que tiveram uma atividade vulcânica, tá? Ou tem atividade vulcânica. Ele é um pozinho amarelo, tá? Um pozinho amarelo e tem cheiro de ovo podre, tá? E quando ele toma o formato de cristal, né, ele vai ter o formato de um octaedro, uma forma geométrica de octaedro, que ó, vai ter 8 faces, 4 aqui na frente e 4 atrás, tá? Então, os cristais vão ser os minerais quando se formam livremente e possuem uma forma geométrica regular, tá? Ordenada, tá? Aqui a gente tem o quartzo, que eu falei lá que ele é formado de silício e oxigênio, tá? Ele vai ser um prisma, tá? De formato hexagonal, tá? Ou seja, vai ter hexa, significa 6, né? Quem estudou geometria na matemática aí, vai ter 6 faces, tá? Um prisma de 6 lados, tá? Outro exemplo aí, né, de cristal aí, né, é o sal, né? Que vai ter o formato de um dado, de um cubo, tá? Sal de cozinha, beleza? E os minérios, gente, o que são minérios? Não tem um consenso assim do que são minérios, tá? Especialistas aí em mineração aí vão dizer que os minérios são rochas, são pedras, né? Minerais que se pode tirar um proveito econômico deles, vai ter uma finalidade econômica, de extração para o ser humano, tá? Outros vão dizer que minérios são apenas minerais de onde pode tirar metais. Metais, gente, é todo aquele elemento que é um ótimo condutor de eletricidade e de calor, tá? Como ferro, metal, estanho, cobre, ouro, prata, alumínio, tá? Então, aqui a gente tem aí na imagem tem um exemplo aí de umas rochas aí, de umas pedras aí, né, com seus nomes. A bauxita, essa daqui, coloração meio rosada aí, é o minério do alumínio. É daí que se extrai o alumínio para fazer copos, panelas, né, portas, esquadrias de alumínio de janelas, tá? Do outro lado aqui a gente tem a galena, nós temos a galena. A galena é o minério do chumbo, né? O chumbo, né, vai ser utilizado aí para aquelas pecinhas, aqueles pesos, né, que se colocam nas rodas dos carros para manter ela balanceada enquanto ela gira e o carro anda, tá? No chumbinho de armas de chumbinho, tá? De projéteis, tá? Também é utilizada aí para proteger de radiação, tá? A radiação dificilmente passa pelo chumbo, tá? A galena aí é o minério do chumbo, tá? A cuprita vai ser o minério do cobre, o cobre que é utilizado para fazer panelas de tacho e nos
na eletricidade, para conduzir eletricidade. Lembra que eu falei que os metais são ótimos condutores de eletricidade, né, e de calor? Né? Então o cobre ele vai ser utilizado para fazer panelas também, né, assim como o alumínio, e como condutor de eletricidade nos fios de cobre, tá? De aparelhos elétricos, tá? De motores elétricos e de fios de condução elétrica, tá? Aqui a gente tem a cassiterita. A cassiterita é o minério do estanho, tá? Muito utilizada aí para fazer bijuteria, brincos, né? Quando se mistura o estanho aí com o cobre, né? Funde os dois, derrete os dois e mistura o líquido dos dois ali, aquela coisa pastosa dos dois, né? Vai se formar uma liga mais forte chamada de bronze. Lembra lá que eu falei na linha do tempo lá que o primeiro aprender a fundição do cobre, né? Depois veio a idade do bronze, quando eles misturaram o cobre aí com estanho, né? Formou lanças, objetos de arar a terra para fazenda muito mais resistentes, né? Então tá aí, são exemplos de minério, gente, tá? Ó, não falei não, né? Tá aqui, né? Porque eu tive que gravá-lo de novo. Aqui tá a linha do tempo, tá? Aqui tá 3 milhões de anos, né? 1 milhão de anos, 500 mil anos antes, aqui tudo antes de Cristo, tá, gente? 10 mil anos antes de Cristo, né? Paleolítico, aqui tá a idade da pedra, Mesolítico, Neolítico, né? 5 mil anos antes de Cristo. Gente, aqui, ó, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, já tem indícios de metalurgia. Metalurgia é trabalhar, derreter os minérios para formar utensílios de metal, tá? Só que isso não pegou, a moda não pegou, não se espalhou assim, né? Larga escala pelas civilizações antigas, não, tá? Foi só lá, né, depois do surgimento da escrita, lá, né, por volta do surgimento da escrita, 3 mil anos antes de Cristo, né, que aí vem a idade do cobre, tá? Começa com a idade do cobre aqui, derretendo minério de cobre lá, né? Depois vem o bronze, a idade do bronze, tá? Onde as lanças, as ferramentas eram feitas da liga de cobre com estanho, tá? E depois vem, né, aprenderam, né, a fundição do ferro, né? Utilizaram o minério de ferro, por volta de 1000 anos antes de Cristo, tá? Né? Ou seja, há cerca de 3 mil anos atrás, tá? Então quem dominava a fundição do ferro tinha exércitos, guerreiros mais preparados, mais fortes do que os que utilizavam apenas o bronze, tá? E quem tinha lá dominava a fundição do ferro, né, não ensinava para os outros para poder continuar superior, né? Então, gente, eu não sou professor de história, mas isso aí foi só apenas um breve comentário histórico aí, né, do surgimento aí da metalurgia, tá? E no Brasil, como é que foi isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, nos primeiros anos não foram encontrados minérios nem metais preciosos, tá? Foi só lá por volta do ano de 1554, na capitania de São Vicente, né, que vai corresponder ali o sudeste e o sul do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tá? Que foram encontrados os primeiros indícios de minério de ferro, tá? E, né, foi só no final do século 17, tá, que foi encontrado, né, em Minas Gerais, né, os primeiros indícios de metais preciosos, como um ouro, tá? E essa descoberta, né, começou aí o ciclo do ouro, né, aquele deslocamento da população aqui para Minas Gerais, cidades crescendo aqui, né, portugueses vindo de Portugal para tentar achar ouro aqui, né, adquirir minas, né, minas, não falo estado, minas de minério, tá, para poder tirar ouro, né, e outros metais preciosos, né. E aí, né, depois no século XVIII todo aí, né, a gente vai ter aquele ciclo do ouro, né, aqui em Minas Gerais. Por isso que o nosso estado chama Minas Gerais, né, por causa das minas,
né? E o principal ouro, que tipo de ouro que foi achado é o ouro de aluvião, aquele que lembra lá que eu falei dos processos de erosão lá, né, formando rochas sedimentares. O rio vai passando no barranco, lavando o barranco, né, tirando terra, aí sai aquele pozinho de ouro, né? E o pessoal vem com a peneira, com a bateia na beirada do córrego, no cascalho, e fica tentando achar pó de ouro, né? Foi assim, tá? E a nossa região aqui de Minas Gerais, né, tem o quadrilátero ferrífero, né, que corresponde à região aí que vai de Sabará até Santa Bárbara, né, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, tá? E os arredores, tá? Aqui tem Brumadinho aqui, né? Que tá Belo Horizonte no centro, né? O quadrilátero ferrífero, gente, que vai estar aí a Serra do Espinhaço aí, né? Vai ser formado aí de rochas muito, muito, muito antigas, antes ainda da época dos dinossauros, né? Quase lá quando a Terra começou o magma a solidificar, né? Para lá no Proterozoico, Arqueozoico, tá? É aqui que a Vale extrai, né, o minério e outras mineradoras, tá? Aqui tá a imagem satélite aqui, só para vocês se localizarem aí, ó. Aqui tá Belo Horizonte, Contagem, Betim, né? Região metropolitana, tá? Aqui, ó, você vê os concreto, asfalto aqui, tudo do satélite, tá? Vocês vão estar aqui, ó, Esmeraldas está aqui, Ribeirão das Neves vai estar aqui. Vocês vão estar aqui em Melo Viana, onde eu estou passando com o mouse aqui mais ou menos aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó. OK? E o quadrilátero ferrífero vai de onde? De Sabará até Santa Bárbara, até Santa Bárbara, aqui onde eu estou com o mouse, descendo aqui até Mariana, passa por Ouro Preto, vai até Congonhas e volta aqui para Sabará aqui, e os seus arredores, tá? Tá vendo aqui que tem uma tanta parte descampada, sem vegetação? Conseguem observar aí um marrom, bege, né? Essa região aí, gente, essas regiões é onde tem Minas, onde a Vale e outras mineradoras escavam as montanhas, né, para extrair o minério de ferro e exportar, né? E depois vai fazer barras de ferro, né, o aço, carbono e N outros, de onde vai sair N outros objetos, tá? Tubos, né, a Manesma, né, fazendo tubos de metal, né? Aqui tá Brumadinho, onde a parte que eles vão utilizar do ferro, né, o rejeito da mineração, né, a terra, a lama, eles faziam a barragem e rompeu, né, lá em Brumadinho, lá, né, nessa região que estava o poço lá, né, a barragem, ok? Então é só vocês se situarem aí, tá? Então vou parar por aqui a aula, tá? E a próxima aula a gente vai falar sobre os recursos renováveis, tá? Então é isso. Qualquer dúvida vocês deixam lá no site da escola lá que eu respondo. Então fiquem com Deus, respeitem papai, mamãe, quem tiver a guarda de vocês e até mais.